Está começando mais uma edição do Tijolo Cast, que é esse bate-papo sobre inovação do mercado imobiliário e da construção civil. E hoje a gente recebe mais dois convidados que a gente vai falar sobre tendências no mercado de condomínios e loteamentos. E eu tenho aqui comigo a Alessandra Sen. Falei certinho teu nome? Falasse bem certinho. Então ela é da Melnick Arcadia, sócia-diretora da Arcadia Urbanismo. Daqui a pouquinho tu vai explicar para nós certinho essa divisão. Pode deixar. E também com o Rodrigo Pavei, que é diretor comercial da Pavei Empreendimentos. E antes de mais nada, eu quero começar conversando com vocês para a gente conhecer mais, né? Começar pela Alessandra, pode ser, né? Primeiras damas. Claro, sempre. O que é a Arcadia? Bom, a Arcadia é uma empresa que tem 20 anos de estrada. Ela iniciou desbravando o mercado do litoral norte, com condomínios de terrenos, principalmente na cidade de Xangri-Lá. Há 20 anos, né, fomos um dos primeiros a desembarcar por lá e fizemos uma série de empreendimentos, sempre atuando naquele mercado. E há cerca de 10 anos, nós começamos, então, a investir também em outras cidades, em outros mercados, principalmente do interior do estado, sempre com produtos horizontais. E, desde 2014, somos, então, sócios da Melnick. A Melnick e a Arcadia desenvolvem juntas, numa sociedade, né, meio a meio, onde cada uma das empresas possui a metade dessa sociedade, e essa sociedade nasceu com o desejo de desenvolver, então, o mercado horizontal, né, de loteamentos e condomínios no Rio Grande do Sul, e agora expandindo também para Santa Catarina e para o Paraná. E Rodrigo, falar um pouquinho da Pavei, o pessoal conhecer um pouco mais da empresa. Sim. A Pavei Empreendimentos é uma empresa familiar, né? Estamos há mais de 40 anos no mercado. Somos catarinenses, né? Iniciou na cidade de Criciúma e já estamos há 22 anos em Porto Alegre, né? A gente começou a história com meu pai, começou de pedreiro, virou empreiteiro, depois construtor, incorporador, e há mais de 15 anos a gente entrou no ramo de urbanização na região de Criciúma, e fazem uns 6 anos a gente começou a atuar também na urbanização aqui na grande Porto Alegre interior, né? E eu tinha prometido para a Alessandra que eu não ia falar que ela é publicitária e tal, mas a gente fica naquela curiosidade, né? Como é que uma publicitária tá na área de imóveis? Bom, na verdade, a minha conexão com a família Sklovs, que ela é de mais de 30 anos, né? Como tu pode ver, eu comecei a trabalhar na maternidade ainda. Sim. É de mais de 30 anos, e a veia da família Sklovs, que é do mercado imobiliário. E o Fábio Sklovski, do qual eu sou sócia hoje na Arcadia, ele iniciou a vida dele no mercado imobiliário, mas depois ele teve um viés aí para propaganda, né? E foi sócio de uma agência de propaganda aqui em Porto Alegre, na qual eu já trabalhava. E aí depois eu fui muito bem sucedida na propaganda, trabalhei em São Paulo, no Rio de Janeiro, e encerrei a minha vida publicitária em Brasília. E o que faz uma publicitária no mercado imobiliário? Eu digo o seguinte, os dois são muito apaixonantes, né? Então é fácil entrar e difícil sair, mas eu me encontrei no mercado imobiliário faz mais de 20 e poucos anos e hoje nem me lembro mais de como é que era ser publicitária. Nem consegue mais. Não consigo mais me imaginar. E eu pergunto para vocês, qual é o potencial hoje dos condomínios e loteamentos, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes e vocês se complementam, mas atuam em mercados diferentes, né? Em termos de cidade, eu acho que diferentes, né, Rodrigo? Cidades... A Pavei está focada aqui na região, no Rio Grande do Sul, em cidades com menos de 100 mil habitantes, né? Arcádia eu acho que é assim, né? A gente busca cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Ou centros urbanos, né? Mas sim, eu acho que tem uma complementaridade aí, né? Inclusive a gente já está aqui em função do podcast, a gente já vai sair daqui e formar umas parcerias aí, né, Rodrigo? A gente parcerias são sempre importantes. Sempre importantes. E a tendência dos loteamentos e condomínios fechados vem muito ao encontro, né, do pós-pandemia. Durante a pandemia, as pessoas sentiram a necessidade em busca da liberdade, colocar o pé no chão, né? E hoje, que
que favorece a isso é os condomínios planejados, né? E bem estruturados, né? E pensando nisso, o que vocês trazem de tendência? Porque eu acredito até que tenha alguma diferença, né? Cidades menores, cidades maiores. Eu acho que quando a história dos condomínios fechados iniciou, né, muitos anos atrás, especialmente no litoral, né, vamos falar assim, eu acho que iniciou muito em função da questão da segurança, sabe? Mas eu vejo que hoje em dia as cidades e as prefeituras, elas estão cada vez mais investindo em segurança pública. Então, a função do condomínio como um simples agente de segurança, ele ficou um pouco secundária. Então, o condomínio passou a ter que oferecer muito mais. E nesse sentido, eu acho que a pandemia foi um grande alavancador, assim, do setor, né, Rodrigo? Sim. Porque a gente vê os filhos presos, morando num apartamento de alguns metros quadrados, ou vê-los morando num condomínio, podendo jogar futebol, mesmo que sozinho muitas vezes, né? Mas uma quadra de tênis, ou no futebol, ou até no playground, não tem explicação a sensação, sabe, boa que é isso. E aí eu acho que nesse sentido a pandemia, ela na verdade, não é que ela despertou ainda mais, mas ela mudou um pouco o enfoque do negócio. Eu vejo que as pessoas passaram a valorizar mais o hoje, né? A família, o viver agora, sem se preocupar tanto com o amanhã, sim, né? E além mais também em relação aos loteamentos também, né? Tem, hoje, com a nova tendência, o novo urbanismo, né? Onde os loteamentos, antigamente eram todos lotes iguais, do mesmo tamanho, né? Era só abrir rua. Hoje não, hoje tu tem que pensar na parte de convivência, né? Incorporar o loteamento ao município, né? Ao seu entorno, não gerar uma ilha isolada, mas sim um ponto de atratividade, né? E o novo urbanismo traz isso, né? Onde tu pode morar, trabalhar, estudar, né? Fazer tudo no mesmo local, né? A gente pensa muito assim em fazer lotes de uso misto, né? Onde tu pode ter comércio de rua e o comércio em si de calçada gera segurança, né? Gera aquela sensação de bem-estar, proximidade, qualidade de vida, que é tudo isso que hoje o ser humano busca, né? E a gente teve uma aceleração, né, com a pandemia, das pessoas trabalhar remoto, né, trabalhar o home office, sim, aproveitar melhor. Sim, a gente se casa, reinventou, né? Começaram a olhar para dentro, né? Exatamente. E o que isso influencia para vocês? O olhar para dentro? Esse olhar para dentro, esse estar mais em casa. Olha, no nosso caso, o que a gente percebeu assim foi uma maior valorização daquilo que para as pessoas já tinha mais valor. Então, por exemplo, nós estávamos bem na época da pandemia lançando um empreendimento que tinha uma determinada característica. E em função de todos esses novos movimentos, essas novas atitudes das pessoas, a gente reconfigurou todo o urbanístico desse empreendimento para qualificar ainda mais ele, tendo como consequência uma valorização do preço do metro quadrado, ou seja, geraria um ticket maior, mas pelo bem da qualidade daquele empreendimento. E ele vendeu todo numa fração de segundos. Foi muito rápido mesmo. Então a gente percebe assim que as pessoas passaram a valorizar menos aquela coisa da acumulação, sabe? Então eu tenho que deixar o dinheiro guardado, eu tenho que fazer a poupança, eu tenho que viver agora, eu tenho que dar o melhor que eu puder agora para minha família. Isso a gente sentiu muito presente, assim. Tanto é que hoje, eu digo infelizmente, mas eu tô bem feliz, tá? Eu não tenho estoque de terreno em condomínio de médio e alto padrão. Não tenho. A gente tá correndo para produzir. Infelizmente, o ciclo do nosso negócio ainda é um pouco lento, né, Rodrigo? Sim. Poderia ser um pouco mais rápido, assim, em termos de aprovação, sabe? Mas a gente tá correndo para aprovar, né? A gente tá se virando, né, Rodrigo? E tu, Rodrigo, vê também essa tendência, esse olhar? Com certeza. E a vantagem do lote, né, do terreno em condomínio, é que dá liberdade ao morador sonhar da forma da tua casa, do jeito como tu sempre sonhaste, né? O apartamento já está engessado, né? É aquela tipologia, né? A fachada é aquela do prédio e a casa em si tu pode fazer do jeito que tu queres, né? Respeitando os recuos, a altura e né? As limitações do projeto, mas em si tu pode criar o teu sonho, né? Concretizar o teu sonho de uma forma bem pessoal, né? E a liberdade de não ter ninguém em cima, ninguém embaixo, né? Isso também faz diferença. Eu também faço incorporação, né? Mas é uma tendência que a gente vê que a gente tem que diversificar, né? E principalmente o nosso foco, são cidades menores,
a falta de profissionalismo das empresas do interior e também essa nova tendência de vida, isso nos trouxe assim um empenho de poder, né, focar nesse tipo de produto. Porque a realidade do trabalho remoto, ele é em todo lugar. Na verdade, sim, as pessoas podem trabalhar para empresas de grandes capitais e morar no interior. Sim, estudar em outros lugares. Estudar, também, principalmente, né? Cidades ditas universitárias, né? E aqui no nosso bate-papo ele é sobre inovação, né? Então, o que vocês pensam, veem, trazem de inovação hoje no mercado de vocês? Eu acho que o Rodrigo colocou essa questão toda dos novos conceitos de urbanismo, né, que eu acho que vem sendo uma máxima aí que tem se trabalhado tanto nos loteamentos quanto nos condomínios. Eu sempre digo que o lote é a compra da vida, né, muitas vezes, porque a pessoa compra um apartamento às vezes pequeno, sabendo que dali adiante, daqui a pouco a família vai aumentar, ela vai ter que trocar de apartamento. O lote não, né? O lote é da vida, ela constrói a casa lá de 100 e poucos metros, daqui a pouco tem mais um filho, ela vai aumentar a casa e assim, né? Então, tem coisas que a tecnologia muda, né? Que a modernidade muda, mas tem coisas que são enraizadas do brasileiro mesmo, né? Sim. Que é de construir o imóvel da vida. A gente vê pessoas aí que moram às vezes 30 anos, 40 anos no mesmo propriedade, às vezes inclusive passa de mãe, de pais para filhos, né? Eu vou te dizer que o que mais tem me ajudado em termos de tecnologia, eu não sei se o Rodrigo vai concordar, é a compra de áreas, né? Porque isso realmente tem mudado muito, principalmente a questão dos satélites. Hoje em dia a gente consegue ver o desenvolvimento de uma cidade, muitas vezes, nos últimos 40, 30 anos, só por meio de um histórico de uma visão de cima, né? O Google Earth e tudo mais, e agora outros aplicativos também que vieram para ajudar nesse sentido. Então eu digo o seguinte, hoje para a gente comprar errado, a gente tem que se esforçar um pouco, né? E além do mais também, né, Alessandra, acrescentando aí teu gancho, por exemplo, tem hoje a Urbia, que é um, não sei se é software, mas é um hub de inteligência, né, onde tem desde o orçamento do lote, do loteamento em si, então te dá segurança para tu não ficar só no teu feeling, né? Então tu dá alguns dados, né? E assim tu já consegue ter uma noção se o empreendimento é viável ou não é viável, né? Sem precisar demandar de um laudo de cobertura vegetal, né? Um levantamento plano altimétrico que acaba levando um pouco de tempo e custo, né? Muito custo para poder tomar essa decisão. Sim, os dados técnicos, digamos assim, tu consegue ter uma noção de tudo, né? Sim. A gente só não consegue, infelizmente, ainda ter a maior verdade do mercado, que é o próprio mercado, né? Esse ainda precisa de um pouquinho do nosso feeling, né, Rodrigo? Sim, com ainda certeza. Bem, né? Porque senão daqui a pouco a gente vai virar obsoleto também. Então a gente precisa saber, né? Podem nos entregar tudo pronto em termos de viabilidade, mas o por quanto vende a gente que tem que saber, né? Aí já vai com vocês, né? E essa conexão da Urbi foi feita aqui, né? Até é bom falar pelo trabalho aqui que o tijolo faz, né? Nas ações e que promove essa integração, né? Essa conexão com as empresas. É bem interessante. A gente testou já em alguns projetos, né? E até mesmo para validar que a nossa decisão foi correta. Sim. Né? E foi bem interessante, foi bem... E como são analisados esses dados, assim, para vocês preverem toda essa construção do mercado, né? Que isso também deve ser um desafio. É um desafio e eu costumo dizer sempre o seguinte, a pesquisa, ela nunca vai ser uma resposta em si, ela sempre vai ser um indicativo, né? Então os dados estão aí, o segredo é a gente saber ler os dados, né? Esse é o grande segredo, eu acho, na minha opinião, né? Da forma como eu vejo. Porque muitas vezes tu encomenda uma pesquisa, vem a resposta, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas tem um detalhe lá no meio que às vezes nem o entrevistador se deu conta daquele resultado. Tu pensa, não, mas só um pouquinho, isso aqui é um viés, me preocupa esse ponto, sabe? Então assim, eu sempre penso também uma outra coisa, tá? Não sei se tu vai concordar comigo, Rodrigo, mas assim, por mais pesquisas que eu tenho, nada substitui o vestir a minha galocha e ir pro mercado e ficar uma semana lá. Comprando no supermercado que o meu cliente compra, vivendo o colégio dele, frequentando a igreja, né? Enfim, o lugar, tentando entender aquela dinâmica daquela sociedade ali, né? Exatamente, porque assim,
a letra fria, se pesquisa resolvesse, se eu te desse resposta para tudo, as empresas estariam todas hoje no mesmo patamar e fazendo as mesmas coisas. Não é assim, né? Felizmente a gente ainda, né, consegue colocar nos nossos negócios coisas que digam a respeito da gente, né? Então eu acho isso. Eu acho que a pesquisa sempre vai ser um norte. Ela nunca vai ser, né, a estrada correta decisão, que tu tem que trilhar. Exatamente. E além do mais, o tempo de aprovação, né? Muda tudo, né? Muda também. Tudo, né? Porque às vezes tu leva um projeto aí 5, 6 anos para aprovar, tirar LI, então tu tem que estar... É um trabalho de futuro, né? Muito grande, né? Então tu tem que... Até que ponto pode inovar, né? De querer fazer algo muito diferente, que ali na frente pode ser que já esteja obsoleto, né? Então sim. É uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? E respeitar, né? Respeitar o mercado. Não adianta tu querer levar algo para uma cidade que tem uma certa cultura, né? Cultura é lote de 15 diferente, de testado. E tu vai inventar fazer um lote de 6, tu sabe que não vai vender. Dá apanhar. Então tu tem que respeitar, daí tu tem que levar para tua viabilidade, lote testado alta, lote é caro, né? Porque o maior custo de pavimentação, daí. Então é um trabalho de muita análise, né? E sensibilidade, né? Eu moro em Canoas e vejo assim, vocês têm projeto da Melniken lá, né? E lá foi uma cidade que teve um novo shopping e aí começou a crescer toda aquela região ali, né? E como é que vocês veem esses impactos assim no mercado? Porque também tem uma questão que eu acho que é muito importante, que é do tráfego, né? De veículos, movimentação das pessoas. Porque, digamos, né, trazer Canoas como referência, ali era uma região que não tinha tanta coisa. Aí cresceu. Aí começou a ter escolas, começou a ter outras coisas para suprir. E aí também o tráfego ali se torna bem complicado, mais intenso, né? Como é que vocês veem essas projeções? Até porque, como resolver esses problemas, né? Eu vejo assim, né, como eu tinha comentado antes, o novo urbanismo já vem com esse pensamento, que a pessoa não precisa pegar o carro, que da sua morada ela trabalhe próximo, estude próximo, né, consuma próximo do ambiente, sem precisar fazer esse deslocamento. Grande, né? Eu vejo isso. E também tem a questão, sempre que eu digo assim, quando tu vai aprovar um projeto com impacto desse tamanho, né, como tu desse o exemplo desse nosso empreendimento em Canoas, uma série de exigências foram feitas e atendidas, né, um estudo de impacto de tráfego, por exemplo, é uma das primeiras coisas que se apresenta. Não à toa a gente está abrindo verdadeiras avenidas enormes em Canoas, justamente para promover essa trafegabilidade, quer dizer, a cidade não pode parar, né, o inserir novas moradias tem que vir para qualificar o todo, né? Sim, são mais pessoas, mais carros. Exatamente, tem que vir mais escola, tem que vir mais posto de saúde, tem que vir mais... Não, então onde vai as pessoas... Eu nunca vou esquecer uma vez um prefeito, há muitos anos, eu não entendia direito disso, e aí eu perguntei para um prefeito, por que o senhor não quer transformar essa minha área que é rural numa área urbana? E ele me disse, porque não adianta eu botar gente para morar lá. Eu tenho que botar todo o resto. Tu vai me ajudar? E eu disse, eu vou tentar comprar as áreas do lado, né? Porque daí talvez eu consiga ajudar, né? Com volume. Porque é verdade, não adianta, a nossa cabeça como empreendedor não pode ser de simplesmente ir lá e vender o terreno. A gente tem que vender a vida, né, para a pessoa, a solução completa, né? Não, e aí entra um pensamento, né, cultural das pessoas daquela região, porque é uma mudança de cultura, né? É uma mudança de vida para a cidade. Muitas vezes as pessoas olham o impacto e pensam, olha lá vem o mercado imobiliário querer de novo desenvolver isso aqui, estava tão bom do jeito que estava. Depois, quando fica pronto, as pessoas não se dão conta de como é que elas viviam. Eu nunca me esqueço quando verdade. A rodovia do Parque ficou pronta, que eu passava ali e dizia como é que eu vivia sem isso antes. Toda vez que a gente viajava para o interior, o que era a tranqueira que se passava ali naquela 386 com a 116, e olha como vem. Então, assim, infraestrutura é importante também, né? A mesma coisa a ponte do Guaíba, né? Exatamente, Sul. Exatamente. Só tinha ponte móvel. Como que não tinha antes, Como que não tinha antes? E a gente só se dá conta depois que tem, né? Sim. E falando da questão de pesquisa, voltando um pouco nisso, né? A questão do censo influencia para vocês? Quais são os outros mecanismos, assim, para prever... vamos pegar Canoas de novo, né? A cidade tem quase 400 mil habitantes. Esses empreendimentos, esse movimento todo vai atrair mais tantos mil habitantes, né?
Isso o censo ajuda vocês? Que outros mecanismos? Ele dá alguns indicativos, eu acho, né, Rodrigo? Principalmente a questão, assim, a gente vê algumas cidades, às vezes, que estão sendo esvaziadas, né? Porque como o terreno é uma compra de fé, a pessoa tem que ter fé naquela cidade, na sua vida, no seu, né? Vai ser ou a compra da primeira moradia ou do upgrade, mas, enfim, a pessoa tem que querer ficar lá, porque senão ela não vai comprar um terreno, né? Ela tem que querer morar naquela cidade. Então, às vezes, a gente vê algumas cidades sendo esvaziadas, assim, tipo, o filho já não tá ficando lá, já está emigrando para outro lugar, né, para estudar ou para trabalhar e tudo mais, a gente percebe isso. Então, até por esse motivo é que muitas vezes a gente toma a decisão de não ir para um determinado lugar, né, porque como a gente, vender terreno não é a mesma coisa que vender a unidade pronta, né, a casa pronta, ela não vai resolver a tua necessidade de hoje, ela vai resolver a tua necessidade, como eu disse, da tua vida, mas a tua vida tu tem que querer ficar naquele lugar, né. Sim. Então o censo, ele te dá esse indicativo, assim, eu acho que é mais um cheiro, assim, né. É uma das ferramentas, né, uma das ferramentas de análise e tem cidades que ela está esvaziando, mas ao mesmo tempo esse movimento da qualidade de vida por causa da pandemia acaba também ocorrendo um êxodo para o interior, né? Pessoas que estão buscando, né, ter a vida de segurança, poder andar na rua, né? O custo de vida também, isso também mudou muito, né? Muita gente está trabalhando home office e não limita. Um caso que aconteceu foi o litoral norte aqui, era a segunda moradia, terceira moradia, virou a primeira moradia de muitas famílias, né? E eu acredito muito assim que a gente tem que estar atento, né? E principalmente em cidades pequenas têm uma limitação de crescimento pelo próprio meio urbano, o perímetro urbano ser pequeno, né? A gente analisa, a Pavê está olhando muito para cidades de menos de 100 mil habitantes, né? Mas assim, já analisando cidades, áreas coladas já do centro urbano, né? Nós não precisamos criar uma nova estrutura gerando custo para o município, né? Porque, cara, gerando um investimento, né? Tem que levar saúde, segurança. Tem uma extensão, né, mesmo do que já existe, né? A gente vai lançar agora em breve em Vacaria, é uma área de 17 hectares no meio da cidade, né? Todos os bairros já consolidaram no entorno, a área fica 700 metros da Praça da Alto Filho, né, que é o ponto centro do mundo de Vacaria, da cidade, né? Então, isso a gente está enxergando, né? Estamos de olho nessas oportunidades. Que diferente da região metropolitana, as cidades menores não tem uma divisão tão gigante, né? Ainda tem aquela coisa do concentrado no centro e depois vai ampliando, né? E quando vocês criam um projeto assim que vai ser muito impactante para aquela cidade, como é que vocês veem como as pessoas encaram isso? Eu acho que todo mundo sempre quer conhecer coisas novas, né? Então, no primeiro momento, vem muito a curiosidade, assim, nossa, o que essa empresa tá vindo para cá? Pô, fulano tá vindo para cá. Me lembro agora, nós fechamos recentemente uma área em Santa Cruz, nossa, foi entrevista no rádio, poxa, a Melnick tá indo para Santa, sabe? Não, é óbvio que ela vai, é uma cidade grande, uma cidade super importante do estado, me admiro não ter nos ido antes, né? Sim. Então, sempre gera essa curiosidade, assim, do novo. Mas eu sempre falo o seguinte, no nosso mercado, o cara que realmente, aquela pessoa que realmente vai promover a nossa chegada sempre é o corretor de imóveis, né? Por isso que eu acho que a gente valoriza tanto o trabalho desse profissional, que ainda é tão pouco valorizado, na minha opinião, e deveria ser muito mais, porque ele é realmente o grande promovedor, assim, da nossa chegada nos locais, porque ele se entusiasma, né? Porque sabe o jeito que a gente trabalha, né, Rodrigo, em outros mercados, em outras praças, sempre respeitando e tudo mais, e aí ele acaba... E no interior do estado é diferente o papel do corretor de imóveis daqui, porque o corretor de imóveis, ele é vizinho do comprador, do cliente. Eles convivem na mesma comunidade, muitas vezes na mesma igreja, no mesmo colégio, os filhos estudam juntos. Então, é outra dinâmica. Então, a gente primeiro sempre tenta entrar por essa porta que vai dar certo. São duas vendas, né? São duas vendas, A primeira é mais importante, tem que vender primeiro pro corretor, hein? Se o corretor comprar, tá com meio caminho andado. E legal assim que, diferente do imóvel, o lote, né, o terreno, é um bem que não tem depreciação. Então, é uma forma de investimento. Mesmo que não vá morar, mas é um imóvel que o máximo tem que cortar a grama, pagar o condomínio, IPTU, não tem uma depreciação de um apartamento ou uma sala comercial que em 20 anos já está bem depreciado, né? Então é uma forma de investimento seguro, né? É um bem durável, né?
É verdade. Quem compra terra não é. É isso aí. Isso é antigo, né? Antigo, né? E não falha, né? Não falha. Isso é coisa dos... E olha, eu nunca vi lote perder valor. Eu nunca vi lote perder valor. Eu já vi lote salvar casamento, que nem eu falo. Que daí assim, ó, meu filho vai casar, eu tenho que pagar a festa, vou vender aquele lote, entendeu? É verdade. Ou se formar. Ou se formar. Eu tenho uma história de um colega do interior. Na época, quando eu fazia faculdade em Florianópolis, o pai era caminhoneiro. E quando os filhos nasceram, ele comprou 2 lotes na cidade lá do interior. E quando os 2 passaram na Federal, ele não tinha condições de mantê-los em Florianópolis. E os 2 lotes proporcionaram a formação dos 2 filhos. Hoje, olha isso, agora foi... Olha que legal, viu? Né? Legal, pô. Bem legal. Gente, tá muito boa a nossa conversa. E eu quero perguntar para a Alessandra, o que esperar da Melnick Arcadia para esse próximo semestre? A gente teve um primeiro semestre em 2023, né? E a gente agora tá se encaminhando, está nesse, né? Está vivendo esse. Sim. Né? O que esperar de vocês? Agito. Vamos agitar. Não, assim, a gente está no momento de romper, né, a barreira ali do Mampituba, que nem eu falo, tô negociando áreas lá, vou te procurar lá também, que em Santa Catarina, tá, Rodrigo, vamos fazer negócio junto lá. A gente tá negociando áreas em Santa Catarina e Paraná, já em algumas cidades bem, bem avançadas, assim, e no segundo semestre nós vamos lançar 3 empreendimentos. Nós vamos lançar um empreendimento em Santa Maria. Nós vamos lançar a 3ª fase do The Garden em Canoas, que é esse empreendimento ao lado do shopping, do Parque Shopping. E em tudo dando certo, que eu quero crer que vai dar, nós vamos lançar mais um condomínio fechado em Xangri-Lá. Porque eu vou te dizer que os meus verões não são os mesmos se eu não lanço um condomínio fechado em Xangri-Lá. Tem que aproveitar, né? Eu preciso lançar. Tem que aproveitar o período já ficar ali. Legal. Não, porque isso eu tô perguntando, né, gente? Mas assim, eu não sei quando esse episódio vai pro ar, né? Talvez já esteja até lançado. Não, pode ser, não tem problema, né? Mas A gente tá vem aí, depois gente, é só dizer. procurar. Tá bom. E Rodrigo? Nós estamos para lançar 2 empreendimentos em Criciúma, um linha popular e outro condomínio fechado, bem no centro de Criciúma, em Orleans também, uma cidade próxima, condomínio fechado, e aqui em Porto Alegre estamos na fase final de aprovar um condomínio em Eldorado Sul e o de Vacarias. Legal. Então tem bastante trabalho nesse semestre. Estamos entregando agora, no início do segundo semestre, o nosso loteamento aqui em Eldorado Sul, o Gardenville. E ideias para o futuro? Mais à frente? Olha, muitas ideias, né? O futuro espera. A gente tem um projeto de crescimento, estamos passando por um momento de reestruturação da equipe, né? Porque não é fácil expandir, né? Não é fácil a gente ir para outro estado. A gente pensa que as coisas se replicam, mas elas não o que se replica é muito pouco. Né? Na verdade, é outra cultura, outro jeito de negociar, outro jeito de comprar, outro jeito de vender. Então, a gente tem que estar com a cabeça sempre aberta, assim, para aprender, né? Acho que todo dia, sabe? Todo dia. Então, por isso que eu digo, assim, às vezes as pessoas me convidam, eu queria que tu fosse lá dar uma palestra, eu queria ir lá escutar uma palestra, porque eu gosto mais de ouvir do que de falar. Sim. Né? Mas é isso. Tem que aprender. O desafio é pessoas, né? Pessoas. Pessoas eu acho que é o maior desafio. Cultura, né? Cultura, né? Porque não adianta a gente sonhar, a gente tem que concretizar, né? E para Sim. concretizar a gente não faz nada sozinho. Então, ter pessoas engajadas, comprometidas, que sonhem os nossos sonhos, né? Que tenham os mesmos propósitos, né? Hoje em dia tá difícil, assim, de achar pessoas engajadas e com o mesmo propósito que você, né? Por isso que, assim, a nossa ambição não é tão grande como a da Arcadia, mas a gente sonha também grande, né? E nosso objetivo Mas tô se fechando parceria aqui, Não, né? total. Diversificar, né, o nosso negócio. Mas tá em muito mais cidades do que eu. Mas eu tenho um monte de irmão, né? Boa. Somos em 5. Boa. Capilaridade é maior. Vai abrindo caminho para a empresa. É isso aí. Gente, então esse foi o nosso bate-papo aqui. Deixa eu olhar de novo o tema. Tendências do mercado de condomínios e loteamentos. E eu conversei com a Alessandra Sen, que é da Arcadia, Melnick Arcadia, e o Rodrigo Pavei, que é da Pavei Empreendimentos. E eu convido vocês para assistir os próximos episódios. Até lá!
Tchau.